que surgiu? Você nasceu em berço evangélico? Como que foi pra você a questão palavra de Deus, conhecer Deus, até o ponto de você ser uma referência na palavra? Olha, eu cresci na Congregação Cristã do Brasil. Eu era Acho que tem jeito de congregação, sim. Eu era da congregação, tenho muito respeito pela congregação. Minha mãe me teve com 18 anos, no aniversário dela, de 18 para 19, na verdade. Ela passou no hospital, o aniversário dela é dia 27 de janeiro, o meu é 28. Eu nasci no dia seguinte do aniversário dela. E aí, com 19, na verdade. E aí, a minha mãe me teve muito nova, muito jovem, e ela conheceu o Senhor através da família do meu pai. A família do meu pai era toda da congregação cristã. Minha mãe era católica, só que não praticante, também não ia na igreja nem nada. E aí ela conheceu a congregação cristã, batizou tudo. Então, desde que eu nasci, as minhas memórias na igreja são na congregação cristã. Só que quando eu fui ficando adolescente, eu e minha irmã, a gente não tinha mais, sabe, aquele ânimo, não se interessava, não ia, tal. E minha mãe sempre ia, sempre levava a gente, tudo. E aí a minha tia, a irmã da minha mãe, ela era líder de adolescentes na Assembleia. E aí ela falou assim, a tia entrou agora de líder, vamos nos cultos, vamos lá nos congressos. A gente começou a ir nos cultos, nos congressos, começamos a conhecer o pessoal da igreja. Onde era essa congregação? Era em São Paulo, era na Vila Lais, a Debras Vila Lais. A Debras Vila Lais, que é lá perto do Ticoatira. Uma congregação bem pequenininha mesmo. Mas foi lá que eu desenvolvi. E aí, a gente começou a ir e tal, e minha irmã, a gente quer ficar nessa igreja. Começamos a ir. Eu me apaixonei pela escola bíblica dominical. Me apaixonei por estudo bíblico. Me apaixonei por culto de doutrina. Gostava muito de ouvir alguém que pregava com Bíblia, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a ouvir, assim, as minhas primeiras referências foram Isa Reis, que eu via ela pregando, eu achava maravilhosa. Eu falava, meu Deus, que mulher, que autoridade. Aí depois a Helena Raquel. Aí, assim, comecei a me apaixonar por muitos pregadores, pela forma como eles ministravam a palavra. Só que eu nunca pensei, vou ser uma pregadora também. Eu amava ouvir, mas eu nunca falei, eu vou ser também. Não. Só que a minha mãe me conta que desde quando eu era muito pequena, Deus dizia que eu falaria a muitas pessoas do amor dele. Sempre. É possível, Isa, você que já domina a palavra há tanto tempo e agora também que já é bacharel em teologia, que a pessoa escolha ser uma pregadora? É possível? Olha, eu acho que tem muita gente que me manda essa pergunta no Instagram, quando eu coloco caixinha de pergunta, assim, meu sonho é ser pregador, meu sonho é ser pregadora. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que Deus te vocacionou, é óbvio. Você precisa entender para que Deus te chamou. Mas eu acho que se há um desejo dentro de você, eu acho que... eu tenho certeza que, humanamente falando, a gente não é capaz de produzir desejos espirituais. A gente vai produzir desejos carnais. Quando uma pessoa chega em mim e fala assim, cara, meu sonho é ser pregador, eu falo, então estuda a palavra que Deus vai te usar. Porque se há essa chama na pessoa, é porque Deus acendeu ali algo. E eu tenho certeza que se a pessoa estudar, parar, Deus vai, sabe, levantar, Deus vai usar. Nem todo mundo, e que isso, para nossa geração, fique muito bem claro, nem todo mundo vai pregar para uma multidão. Tem gente que foi chamada para pregar ali, fazer discipulado, para ser o pregador da família, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo nesse sentido. Eu nunca tive a oportunidade até hoje, né, de ministrar em grandes locais, né? Eu também, pessoal, ministrei louvor e venho ministrar louvor durante muitos anos. Eu vejo que eu tenho uma direção sempre em ministérios menores, aquela igreja, sabe, que tá começando, que às vezes não tem um músico ali, você vai ali ministrar. Sim. Sabe, eu me sinto acolhido naquele local e eu vejo que eu consigo que eu consigo ali aplicar o que Deus quer. Sim. É claro que a gente escuta muitas profecias de que nós iremos ministrar para muitas pessoas, mas muitas pessoas, eu acredito que também pode ser um conglomerado de diversas. Sim. Que nem Sim. quando eu comecei o podcast, eu tinha uma hashtag só, agora já são muitas. Olha aí. Então já são muitas pessoas que foram atingidas, não é? Muitas pessoas do mesmo sim, jeito? Sim, com certeza. Eu acho que tudo que Deus nos dá a oportunidade de ter uma voz, por exemplo, aqui, esse podcast é uma voz. É você poder abençoar pessoas com as pessoas que você traz, com a sua própria vida, com a sua história.
E os lugares que Deus te leva é exatamente o que você falou. Não é sobre ser famoso, estar em grandes lugares. É sobre ser importante para o lugar que Deus te direcionar. Eu acho que a gente vive muito em um conceito de eu preciso... porque se não for numa grande multidão... Porque, claro, Deus tem isso, eu não tenho dúvidas de que Deus tem. Não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente precisa entender o seguinte... Ai, tô com uma tosse, gente. Toma uma aguinha aí, mulher, não, também. É de dias já. A gente precisa entender que é o seguinte, Deus, ele não nos entregou uma voz, um ministério, um chamado para que a gente seja famoso. Isso, às vezes, é consequência. É consequência dos lugares que Deus nos leva, é consequência daquilo que Ele quer fazer, da forma como Ele quer expandir o nosso ministério. Mas fato é, Deus nos chamou para que a gente seja importante ali. Você, por exemplo, falando, eu vou nessas igrejas, eu me sinto acolhido. Você é necessário ali. As pessoas que estão ali precisam ouvir o que Deus colocou em você. Então, é sobre isso que você falou, sabe? É a gente entender onde é o nosso lugar, a gente entender para que nós estamos ali e fazer o que Deus mandou, independente. Se for eu não tenho isso de pregar, porque se eu vou pregar para 1.000 pessoas é uma mensagem, se eu vou pregar para 10 pessoas é outra. Jamais. E você, Isa, eu imagino que você deve ter começado em ministérios menores, não foi? Até chegar... Nós estamos falando de 10 anos, né, Isa? Sim. Por isso que tem que ter um respeito Sim. muito grande. Sim. E ainda mais que nem a gente estava conversando nos bastidores aqui, com sua trajetória e com seu cargo Sim. eclesiástico. Mas você também começou menor, não foi? Sim, e assim, voltando à trajetória, né, a história, aí nessa igreja da Assembleia comecei a desenvolver e tal. E aí comecei, assim, no culto com as irmãs, culto no lar, a Isabela vai dar uma palavra. Aí abri a Bíblia, li um versículo e falava o que Deus ministrou ao meu coração. Aí, Isabela, você pode ir com a gente no culto no lar e pregar a palavra? Começou assim, eu comecei pregando no culto no lar. Pequenas oportunidades. Pequenas oportunidades. A primeira vez que eu preguei, que foi uma mensagem de 15 minutos, que eu falei, deu 15 minutos, eu falei, meu Deus, já falei 50 minutos. Quando eu vi, tinha dado 15 minutos, falei, meu Deus do céu, já acabou, já falei tudo que eu tinha pra falar, já foi. E aí eu preguei, a primeira vez que eu preguei assim mesmo, com o microfone na mão e tal, na igreja, foi numa confraternização dos adolescentes da minha igreja, que nós tínhamos ali. Era uma congregação pequena, porém, nós tínhamos um trabalho muito forte de adolescentes. A minha tia e meu tio faziam um trabalho muito forte. Eles são pastores hoje na Debras. E eles faziam um trabalho muito forte. E ali nós tínhamos, em média, ali, uns 40, 50 adolescentes. Era bastante, porque os membros da igreja eram 160, 170. Então, a gente tem ali 1/3 de adolescentes. Sim. De adolescentes. E aí eu preguei, só que no dia que eu preguei não tinha muita gente. Nós estávamos na confraternização dos adolescentes. E eu lembro que eu tava arrumando o cabelo e meu tio me ligou. Meu tio me ligou e falou assim, você vai pregar hoje? Eu falei, não, tio, não vou. Ele vai, eu tô passando aí pra te buscar daqui a pouco. E eu tava me arrumando pra ir pra confraternização. Só que naquela semana eu tava estudando uma palavra, assim, lendo, sabe? Lendo, pesquisando algumas coisas. E aí eu falei, é isso que eu vou pregar, então. E aí eu lembro que eu preguei sobre quando Saul vai buscar as jumentas do pai dele, e aí ele é ungido. Eu não lembro muito da mensagem, mas eu lembro que eu preguei sobre isso. Também se lembrasse, aí já é memória de elefante não também, né? Não dá. Eu preguei sobre isso, e aí depois disso, na minha igreja eu comecei a receber oportunidades nos cultos, Tarde da Bênção. Eu já dirigi a Tarde da Bênção, já dirigi uma campanha com a minha pastora. Quando eu era da Debras, a minha pastora me chamou para dirigir uma campanha com ela. Eu dirigi uma campanha de 7 semanas na Tarde da Bênção. Também era menininha, assim, tinha 18 anos e tava lá. Você nunca teve medo, né? Eu nunca tive medo porque sempre foi muito natural. Eu nunca premeditei nada. Vou dirigir a Tarde da Bênção, vou pregar, vou fazer. As coisas foram acontecendo. E acho que eu não me assustei porque foi natural. Foi acontecendo. Eu fui tendo oportunidade. Aí recebi convite para pregar numa igreja. Primeira igreja que eu preguei, olha só, testemunho. Primeira igreja que eu preguei era um congresso de mulheres, uma igreja super pequenininha. Eu não lembro o nome do ministério, mas eu sei que era um ministério próprio, só tinha aquela igreja. E eu fui. Eu lembro que foi a primeira vez que eu preguei fora, então foi a minha mãe, foi o meu padrasto. Fez arquibancada. Foi minha mãe, foi meu padrasto. Foi a minha tia, foi o meu tio, foi a minha irmã, foi todo mundo. E aí eu lembro que eu preguei, foi uma bênção, fiz o apelo, as pessoas aceitaram Jesus, aí eu fiz uma oração,
Aí uma moça que tava lá cantou, um monte de gente caindo, não sei o que, aquela coisa linda e tal. Aí a irmã me deu, primeira oferta que eu recebi, a irmã me deu um envelopinho. Eu não sabia ainda como era isso. Eu não tinha ninguém na minha família que era um pregador itinerante, por exemplo. Eu sabia, claro, que Deus abençoava tudo, mas não sabia como era. Aí a primeira oferta que eu recebi, um envelopinho. Quando eu peguei, eu senti um peso. Tava pesado o envelope. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu abri, tinha R$17 em moeda. Em moeda, tipo 25, 10, R$1. R$17 em moeda. Aí eu olhei e falei assim... Primeiro que eu não sabia, né? Que ganhava oferta. Eu não sabia. De início. Será que ela me deu o envelope errado? Aí eu falei assim, aí eu pensei, né? Ué, que é isso aqui, né? Mas tá bom, peguei, guardei tudo. E aí, depois fui recebendo outros convites, aí as pessoas começaram a me abençoar e tudo mais. Aí eu fui começar a entender. Só que eu trabalhava ainda numa empresa.